pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender sobre feixe de retas paralelas e sobre uma propriedade importante de um feixe de retas paralelas, e também aprenderemos sobre o teorema de Thales. Duas retas R e S de um plano são paralelas quando elas não possuem ponto em comum, ou seja, quando elas não se intersectam, não se cruzam. Nós indicamos que duas retas são paralelas com essa notação aqui. Por exemplo, R e S sendo paralelas, podemos dizer que R, usamos essa notação, é paralela a S. Se nós considerarmos três ou mais retas paralelas entre si, teremos então um feixe de retas paralelas, ou um feixe de paralelas, como temos aqui nessa figura, as retas R, S, N e U. E temos aqui uma reta T que intercepta todas essas retas paralelas, que intercepta o feixe de paralelas. Essa reta T é a reta transversal. Agora, observe uma propriedade de um feixe de retas paralelas. Vamos considerar um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal T. Nós observamos, vamos supor que nessa situação aqui a distância de A para B seja a mesma de B para C e a mesma de C para D. Conforme podemos ver nessa figura, o feixe de retas paralelas determina na reta transversal T os segmentos AB, BC e CD. Usando uma régua graduada, vemos que AB é igual a BC, que é igual a CD. As medidas dos segmentos aqui são 0,8 centímetros, ou seja, os segmentos são congruentes. Agora, vamos traçar outra transversal M. Outra transversal sobre o feixe de retas paralelas, aqui chamada de M. E veremos que o feixe de retas paralelas determina sobre essa outra transversal segmentos MN, NT e PQ. Medindo esses segmentos com uma régua graduada, nós vemos que MN, a medida de MN é igual a de NT, que é igual a de PQ, ou seja, 1,2 centímetros. Ou seja, os segmentos MN, NT e PQ são congruentes entre si. Repetindo esse procedimento com outras transversais traçadas sobre o feixe de retas paralelas, vamos verificar que os segmentos determinados em cada transversal serão congruentes entre si. Então, de modo geral, temos essa propriedade. Se um feixe de retas paralelas determina segmentos congruentes sobre uma transversal, também determina segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Podemos observar aqui essa demonstração usando um feixe de apenas três retas paralelas. Se as retas A, B e C são retas paralelas e as retas T e N são duas transversais, tais que o segmento AB é congruente ao segmento BC, quer dizer, a distância da reta AB para a reta BC é a mesma, então queremos provar que o segmento MN é congruente ao segmento NP. Se traçarmos uma reta paralela aqui, a reta T, vamos ter um paralelogramo A, B, R, N. E nesse caso, o segmento aqui AB será congruente
ao segmento MR. Se traçarmos aqui uma reta paralela a BC, vamos formar aqui um paralelogramo também, BC-SN, e veremos que BC é congruente a NS. Então, se AB é congruente a BC, então NR será congruente a NS. Temos aqui essa primeira dedução. Mas observe também que esse triângulo aqui, ó, R, N e N, ele é congruente ao triângulo S, N, P. Por que podemos dizer isso? Porque esse ângulo R aqui e o ângulo S são ângulos correspondentes, em retas paralelas eles são congruentes. Também podemos dizer que esse ângulo aqui é RNN e o ângulo SNP também são ângulos correspondentes em retas paralelas, eles são congruentes. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são congruentes. E com isso, podemos dizer que esse lado aqui, NN, ele é congruente ao lado NP. Portanto, se as retas paralelas determinaram segmentos congruentes em P, determinarão também segmentos congruentes em outra reta paralela, no caso, em N. É isso que gostaríamos de demonstrar. Vejamos agora o teorema de Thales. Vamos ver o que acontece quando os segmentos determinados por um feixe de retas paralelas sobre duas transversais não são congruentes entre si. Agora, nós estamos considerando o caso onde a distância entre as retas paralelas não é a mesma. A distância de A para B é menor do que a distância de B para C. Se as retas A, B e C são paralelas e elas determinam na reta transversal os segmentos AB e BC, isso na reta transversal T, e na reta transversal N os segmentos NN e NP. Vamos tomar aqui uma unidade U de medida que divida AB e BC em um número inteiro de partes iguais. Por exemplo, na figura abaixo, AB é igual a 2U e BC é igual a 3U. Dividimos assim os segmentos AB e BC em 2 e 3 partes respectivamente, de modo que os 5 segmentos obtidos sejam congruentes. E pelos pontos de divisão, traçamos retas paralelas às retas A, B e C, conforme vemos aqui as retas azuis. Pela propriedade vista anteriormente, se os segmentos determinados em P são congruentes, então os segmentos determinados em N serão congruentes também. Agora observe que a distância de uma reta para outra é toda a mesma. Em todos os casos aqui é a mesma. Então nós recaímos no primeiro caso. Vamos chamar aqui a distância agora dos segmentos, ou o comprimento do segmento sobre a transversal N de V. Então no exemplo dado nós temos o seguinte: AB está para BC, assim como 2U está para 3U, ou seja, 2/3. E MN está para NP, assim como 2V está para 3V, ou seja, 2/3. Assim nós podemos observar que os segmentos AB está para BC, ou a medida dos segmentos AB está para BC,
assim como a medida de NN está para NP. O que significa, então, que os segmentos AB, BC, NN e NP, nessa ordem, são proporcionais. Essa relação é conhecida como Teorema de Tales. Podemos enunciar o teorema da seguinte maneira. Em um feixe de retas paralelas, quer dizer, um feixe de retas paralelas, determina em duas transversais segmentos proporcionais. Veja aqui algumas relações que podemos estabelecer. Aqui eu tenho as retas paralelas A, B e C, cortadas pelas transversais T e N. Então podemos dizer que AB está para BC, assim como NN está para NP. Essa é uma relação. Mas não existe apenas essa relação. Repare, esse de cima está para o de baixo nessa reta, assim como esse segmento de cima está para o de baixo nessa outra reta. Mas podemos dizer também que AB, o de cima, está para o segmento todo, AC, assim como NN, o de cima está para o segmento todo, NP. Essa é outra relação. Ainda podemos dizer que BC, o de baixo, está para AC, está para o todo, conforme vemos aqui, assim como NP está para MP. O de baixo está para o todo. Ainda podemos dizer que AB, nessa relação aqui, AB está para esse outro lado, e desse segmento da reta T, o seu correspondente na reta N é NN, então AB está para NN, assim como BC está para NP. Podemos então extrair daqui algumas proporções. Veja aqui então na página 153 uma atividade onde podemos aplicar o Teorema de Tales. Temos aqui as retas paralelas A, B e C. Considerando as medidas dadas em unidade de comprimento, calcule o valor de x. Então, eu tenho aqui as retas paralelas A, B, C cortadas por essas transversais. Nós podemos estabelecer a seguinte proporção, usando o Teorema de Tales. 40 está para 100. Assim como 40 está para 100, assim como 32 aqui nessa outra transversal, podemos chamar essa aqui da transversal T e essa de N. Então, trabalhando na T, esse segmento aqui em cima está para o de baixo, assim como trabalhando na M, o segmento de cima, o de 32, está para o de baixo, que é x. Veja que podemos simplificar aqui. Cortando um zero, podemos dizer que 4 está para 10, assim como 32 está para x. Temos aqui uma igualdade entre duas razões, uma proporção. Podemos fazer a multiplicação aqui dos meios e dos extremos e dos meios. 4 vezes x, 4x. 10 vezes 32, 320. Portanto, x será igual a 320 dividido por 4,
ou seja, x é igual a 80. Essa é a medida aqui desse segmento entre as retas B e a reta C. Fácil, né? Agora na página 154, vamos ver o subtítulo Teorema de Tales nos triângulos. Temos aqui um triângulo ABC e traçamos uma reta R paralela ao lado BC. Assim, a reta R corta os lados AB e AC nos pontos M e P, respectivamente. Agora, se traçarmos pelo vértice A uma reta S paralela à reta R, obteremos três retas paralelas. O lado do triângulo BC, a reta suporte ao lado do triângulo, a reta R e a reta S. Então, pelo teorema de Tales, AM está para MP, assim como AP está para PC. Ou seja, toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos, determina sobre esses dois lados segmentos proporcionais. Então, quando traçamos uma reta paralela a um dos lados de um triângulo, e essa reta encontra os outros dois lados em pontos distintos, nesse caso aqui a reta R encontrou os outros dois lados em M e P, respectivamente. Então, essa reta R, ela está aqui determinando sobre esses lados segmentos. Toda reta a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos, sobre esses dois lados, determina segmentos, então, que são proporcionais. Vejamos, então, uma aplicação desse caso. Conforme vemos aqui, o triângulo ABC foi cortado por essa reta, vamos chamar aqui dessa reta R, e a reta R, então, ao cortar, gerou no lado do triângulo os segmentos AM e MB, no lado AB gerou os segmentos AM e MB, e no lado AC gerou os segmentos AP e PC. Então, se a reta R aqui for paralela ao lado BC, podemos dizer que AM está para MB, assim como AP está para PC. Ou seja, toda reta paralela a um lado de um triângulo, que encontra os outros dois lados em pontos distintos, determina sobre esses dois lados segmentos proporcionais. Então, vejamos agora uma aplicação do teorema de Tales nos triângulos. Na figura abaixo temos um triângulo ABC e RS é paralelo ao lado BC. Vamos determinar então a medida de x. Nós temos então aqui o segmento AR no lado AB e o segmento RB. No lado AC temos o segmento de A a S, mede x mais 4, e de S a C, x mais 1. O segmento AR mede 2x e RB mede x. Então podemos estabelecer a seguinte proporção. 2x está para x, assim como x mais 4 está para x mais 1. Observe, estamos pegando essa parte de cima, no lado AB, sobre o de baixo, e aqui também o segmento de cima sobre o de baixo. Então, armando a seguinte proporção, então, fica assim.
2x está para x, assim como x mais 4 está para x mais 1. Lógico aqui que x tem que ser diferente de zero, porque senão zeraria esse denominador e não pode ter divisão por zero. Então, resolvendo aqui essa equação, obtemos x igual a 2. Uma forma mais simples de resolvê-la seria cancelar o x aqui. Ficaria aqui 2. 2 e aqui embaixo como se fosse 1. Então, vamos ter aqui 2x multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1 é 2. E aqui 1 vezes x mais 4, x mais 4. Colocando o x no primeiro membro, 2x menos x é igual a 4 menos 2. X é igual a 2. Resolvendo pela equação do segundo grau, obtemos x igual a 0, que não serve como unidade de medida, para esse caso do triângulo, e obtemos x igual a 2. Então, a resposta é x igual a 2. Na página 156, temos então uma questão de podemos aplicar de Tales, podemos aplicar o teorema de Tales a esse triângulo para resolver aqui esse problema. Determine o valor de x sabendo que DE é paralelo a BC. Ou seja, temos aqui o lado BC do triângulo e temos aqui um segmento DE que é paralelo ao lado BC. Então podemos estabelecer a seguinte relação. Que esse segmento DE está dividindo esse lado AC do triângulo em dois segmentos, x mais 1 e 4. Podemos dizer que x mais 1 está para 4. E observe que esse segmento DE divide também o lado AB em dois segmentos, de medidas 3 e x. Então, assim como 3 está para x. Multiplicando aqui cruzado, nós vamos ter o quê? X vezes x mais 1 é igual a 4 vezes 3, 12. Fazemos então aqui, extraindo do parênteses, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1x, quer dizer, mais x, menos 12, passando 12 para o primeiro membro, é igual a 0. Temos então aqui uma equação de segundo grau. Relembrando aqui como resolver a equação de segundo grau, vamos tirar os valores dos coeficientes. Primeira etapa, A vale 1, B vale 1, C vale menos 12. Agora vamos calcular o valor de delta. Vamos lembrar que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta será igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A é 1 e o valor de C menos 12. Ou seja, delta é igual a 1
Menos por menos mais 48. Delta igual a 49. E agora usamos a fórmula resolutiva, né? Lembrando aqui, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, x uma linha, a primeira raiz será igual a menos b menos 1 menos a raiz quadrada de 49 sobre 2, o que nos dá menos 1 menos 7 sobre 2, que é igual a menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Veja que um número negativo como unidade de medida não serve. Então aqui nós podemos dizer que não serve. Serve como resolução do problema da equação, serve como resolução da equação, mas aqui não serve para o nosso problema. Agora vamos calcular x duas linhas. Menos 1. Agora vamos usar mais a raiz de delta mais 7 sobre 2. Ou seja, 6 sobre 2, 3. O valor de x é igual a 3. Veja que se nós colocarmos no lugar de x o valor aqui 3, vamos colocar com outra cor. E aqui ficará então 3 mais 1, 4. Veja que fica a verdadeira proporção. 3 está para 3. Esse segmento aqui está para esse. 3 está para 3, assim como 4 está para 4. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. E fica então como sugestão de atividade para casa a questão 2 da página 153 e a questão 2 da página 156 do livro didático de vocês. Bons estudos. Até a próxima.